Quantos aí acharam Efésios capítulo 6? Amém. Então vamos ler, a gente vai ler a partir do versículo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 10. A Bíblia diz o seguinte: uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém? Fecha o olho, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, nessa noite, porque neste momento, que é o momento mais importante do nosso culto, Senhor, nós temos o privilégio de nos alimentar da Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, que à luz deste texto que nós lemos, Pai, o Senhor possa nos ensinar, o Senhor possa ministrar ao nosso coração, o Senhor possa ajustar coisas na nossa vida, Senhor, de acordo com aquilo que está na Tua vontade sobre nós. E que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre sobre nós nessa noite. Que seja o Senhor falando, o Senhor ministrando e não eu aqui, porque eu não tenho nada, Senhor, para compartilhar. Pelo contrário, Senhor, estou aqui para ser ministrado também por Ti, que é o nosso bom pastor. Por isso, Senhor, fala conosco neste momento. Nós Te entregamos esse tempo e as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Amém. Vocês viram que eu vim hoje a caráter da pregação, né? Você viu? Eu estou parecendo um soldado, um soldadinho de Jesus. Não fala que não, que eu vou ficar triste. Gente, eu peguei esse texto, eu quero ministrar ele com vocês, porque essa semana eu passei uma situação engraçada lá em casa, não foi nada de grave, nada de grandioso que aconteceu, mas eu e Marina, nós estávamos numa noite, acho que na quinta-feira à noite, nós estávamos lá em casa, no escritório, e eu estava resolvendo algumas coisas lá, e aí a Marina, sentada do meu lado, a gente começou a ouvir uma gritaria na rua, e visivelmente era uma briga, e aí, na hora, a gente lá ainda no condomínio, já aconteceu de tacarem pedra no condomínio, rolar umas paradas bizarras assim, e aí, eu e a Marina, a gente já ficou em alerta, vamos, peraí, para, silêncio, vamos ouvir o que está acontecendo, e a gente começou a ouvir, viu que era uma briga mesmo, viu que era na rua o negócio, aí já saímos fechando as janelas, já ficamos espertos, falou, fica esperta, mano, apaga as luzes aí, e sei lá, vamos ficar ligeiro. E aí eu lembro que aconteceu isso, fim dessa história, amém, falei que não era nada muito emocionante assim, mas é engraçado porque a gente ficou em alerta, e aí eu me lembrei de uma outra história que eu passei. Uma vez eu estava na praça de alimentação do shopping, estava lá comendo meu lanche tranquilão, e aí de repente, mano, começou um caos na praça de alimentação, parecia que eu estava numa cena de filme, duas gangues começaram a se enfrentar na praça de alimentação, começou a voar cadeira, e uma pancadaria, um negócio maluco, começou a acontecer isso aí, e eu lembro que a gente que era os passivos ali, né, quem estava de boa, eu lembro que na hora a gente levantou, a gente colocou as mulheres assim num canto, porque não tinha como sair, o povo estava brigando perto da saída da praça de alimentação,
a gente não tinha como sair, a gente colocou as mulheres assim, e os homens, nós, né? A gente ficou o quê? Ficamos ali, ó. Sabe aquela posição do tipo, meu irmão, os caras estão se matando ali, mas se eles vierem para cá, nós vamos ter que fazer alguma coisa. E ficamos ali, né? Em posição de combate. E aí chegou o segurança, chegou a polícia, foi aquele caos, e voando cadeira, irmão, uma loucura total. E aí o que acontece? Eu estou contando essa história para vocês, porque essas são duas situações que eu já passei, que eu me lembro de ter me deixado em alerta, ter me deixado atento, esperto para alguma coisa que estava acontecendo. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação assim, onde você precisou estar em alerta, estar preparado para alguma coisa, estar preparado para reagir a alguma coisa, se fosse necessário. E, enfim, essa reação, que é estar em alerta, é algo que acontece com a gente todas as vezes em que nós nos encontramos numa situação de risco. Se você está de boa e de repente você percebe uma situação de risco, naturalmente nós reagimos em alerta. A gente fica esperto com aquilo que está acontecendo. E a gente repara que esse sistema de alerta é algo que é comum, principalmente em lugares onde acontecem guerras. Se você pegar, por exemplo, países que estão em situações de risco, ou de guerra, ou etc., ou já passaram por guerra, tem alguns sistemas e mecanismos de alerta, do tipo, se tiver uma movimentação estranha nos aviões, já soa uma sirene e aí todo mundo corre para dentro das casas, todo mundo se protege e etc. Por quê? Porque todo mundo sabe que há um risco eminente. Diante de um risco eminente, mesmo que ainda não se tenha certeza se vai acontecer algo, diante da situação de problema, de guerra, de risco, o alerta é soado e todo mundo de alguma maneira se protege. E olhando para esse texto que a gente leu de Paulo ele deixa claro para nós de que há uma situação de risco, há uma batalha, há uma guerra que está acontecendo em todo o tempo. E é importante que a gente saiba, e mais do que saiba, a gente se lembre disso. Olha só o que ele diz: pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que Paulo está querendo dizer para mim e para você é que, por mais que pareça que a nossa vida está totalmente pacata, Paulo está dizendo para mim e para você de que há uma guerra que está acontecendo o tempo todo, há uma batalha que está acontecendo e que, querendo eu ou você ou não, nós estamos inseridos nessa guerra. Paulo está dizendo que há uma batalha acontecendo e eu e você estamos presentes nela, mesmo que a gente não queira. O que eu estou querendo dizer é que essa batalha que acontece não é porque Deus nos colocou nela, ou porque o diabo mesmo nos colocou nela, não é isso, mas é que no reino espiritual há duas forças que constantemente estão lutando uma contra a outra, e uma força, essa é o reino de Deus, e a outra é o reino das trevas. Exatamente por isso que ele fala, os nossos inimigos não são de carne ou sangue, nossos inimigos são principados e potestades nos reinos espirituais. Então, o que eu quero que você entenda é que eu e você estamos no meio de uma guerra. Eu e você estamos no meio de uma batalha. Será que você pode alertar a pessoa que está do seu lado? Vira para ela e fala assim: viu, presta atenção, nós estamos em guerra. Mas fala do jeito como se estivesse mesmo entendendo isso que eu estou falando. Fala com intensidade. Presta atenção, cara. Nós estamos em guerra. É tipo isso, cara. Ninguém chega de boa para alguém e fala assim: viu, deixa eu falar, nós estamos em guerra. Vamos comer um Mac? Não, pô. Nós estamos em guerra, velho. Presta atenção. E olha só, sabendo disso agora, se você não sabia, está sabendo pela primeira vez.
Se você já sabia, eu estou te relembrando agora, de que a Bíblia é clara em dizer que no reino espiritual está acontecendo uma guerra. E sabendo disso, eu e você então precisamos estar em alerta. Guarda isso que eu estou falando, nós precisamos estar em alerta. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem nada mais engraçado, vamos dizer assim, do que um soldado que entra no meio de um campo de batalha, pensando em qualquer outra coisa. Essa pessoa, ela é alvo fácil do inimigo. Então, quando nós estamos em alerta diante de uma situação como essa, a gente sabe reagir melhor. A gente sabe reagir diferente. O diabo, que é o nosso inimigo, e não só o diabo que eu digo, mas o mundo e a nossa carne, que são os nossos inimigos, estão constantemente prontos para militar contra eu e você. E se nós estivermos em alerta, nós conseguimos entender antes mesmo do tempo as estratégias do inimigo contra a nossa vida. Lembra que eu preguei alguns tempos atrás aqui sobre Neemias capítulo 4? Primeira coisa que ele diz é: para e vamos entender a estratégia do inimigo, porque aí nós vamos saber como agir. É mais ou menos isso que eu estou dizendo. E a gente precisa se lembrar de que esses ataques, eles acontecem. Os ataques da guerra, dessa batalha, acontecem para nos desestabilizar. Acontecem para deixar a gente desanimado, para nos afastar de Deus, que é quem nos protege, tanto que Paulo começa dizendo no texto exatamente isso: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Então uma das estratégias do inimigo é nos afastar do Senhor, é nos afastar do poder de Deus. Vem para roubar a nossa alegria, vem para roubar a nossa fé. E é por isso que eu estou frisando bastante aqui, de que eu e você precisamos estar em alerta. Em outras palavras, você precisa estar esperto, precisa estar ligado. Eu estou cansado de ver gente boba na vida, gente que acha que a vida é um morango, doce, às vezes nem é doce, né? Mas fica lá, só vivendo, que nem uma planta. Os plantas falarão. Tem gente que vive assim, mas olha só, o que eu quero dizer nessa mensagem é que há também um ponto muito importante além desse alerta que eu estou dizendo. Olha só, eu dei o exemplo da minha situação no shopping. Nós ficamos lá, como? Em alerta. Só que vamos ser sinceros aqui. Se aqueles caras que estavam brigando lá viessem para cima de nós, você acha sinceramente que nós iríamos conseguir fazer alguma coisa para proteger as mulheres, as crianças e nós mesmos? O povo tinha gente com faca, gente armado, gente com cadeira na mão. Sinceramente, você acha que eu iria conseguir fazer alguma coisa? Sim ou não? Claro que não. Por quê? E é exatamente isso que Paulo está dizendo nesse texto. Por quê? A gente poderia até tentar se proteger, mas era uma questão só de tempo para a gente apanhá-la. Isso, por que eu estou dizendo? Porque eu disse sobre nós estarmos em alertas, mas estar em alerta não basta. Estar em alerta é o primeiro passo de alguém que sabe que está numa guerra, mas não é o suficiente. Porque se nós fomos atacados, mesmo em alerta, mas sem a proteção correta, sem a vestimenta certa, sem as armas certas na mão, tanto para se defender quanto para contra-atacar, nós permanecemos como alvos fáceis. Nós permanecemos como alvos fáceis diante de um ataque do inimigo. Por quê? Porque por mais que a gente esteja preparado, nós não temos com que se defender. E é exatamente essa nossa realidade diante dessa guerra, dessa batalha espiritual que está acontecendo o tempo todo. Nós, como bons soldados que somos, nós como soldados que fazemos parte de um exército de Deus, nós precisamos saber de que eu e você precisamos estar paramentados com as vestimentas corretas. É por isso que Paulo, ele fala claramente isso no texto. Ele diz:
portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Paulo está dizendo, nessa guerra, nós temos do nosso lado, aquele que é muito mais poderoso, aquele que é muito mais forte do que todos os inimigos, e esse é o Senhor. Mas Paulo diz, não é para nós, diante dos ataques, sairmos correndo e fugir. Paulo diz, você precisa se paramentar com a armadura de Deus, para que você saiba resistir à batalha, e mais do que resistir, você permanecer em pé, permanecer firme no final dessa batalha. A Bíblia diz, em outro lugar diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muita gente que está fugindo da batalha. E o segredo para a gente conseguir resistir e permanecer em pé, está aqui exatamente no que Paulo está dizendo. Ou seja, o que eu quero dizer em cima desse texto é, vista a sua armadura, vista a sua farda. Há uma vestimenta que Deus está nos dando, então você precisa pegar e vestir ela hoje. Se há uma batalha rolando, se há uma guerra que a gente está envolvido, meu irmão, você precisa ser inteligente e vestir a tua armadura rápido. Precisa estar em alerta para não cair em ciladas, mas precisa estar paramentado com a armadura para resistir às investidas do inimigo. É isso o grande segredo do texto de Efésios capítulo 6, quando fala da armadura. Esse é o grande ponto que eu quero que você entenda, é uma questão de resistência e sobrevivência. Não é uma questão só opcional. É uma questão de saber onde nós estamos e saber como nós devemos nos preparar para isso. E partindo desse ponto, eu quero compartilhar com vocês 3 verdades sobre essa armadura, sobre essa farda, sobre essa arma e esse escudo, para que a gente esteja ciente a partir de hoje e comece a agir diferente dentro dessa batalha. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que quem dá a armadura é Deus. Você veste ela, mas quem dá é o Senhor. Você pode repetir isso comigo? Fala, quem dá a armadura é Deus. Eu visto. Olha só. Paulo fala nesse texto que a gente leu 2 vezes a mesma coisa. Ele fala no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. No versículo 13 ele diz, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que da mesma maneira como essa batalha, ela não é aqui no reino natural, ela é no reino espiritual. Essa armadura que Paulo está falando também não é uma armadura qualquer, não é uma armadura natural, não é uma roupa igual a essa minha camuflada de exército. É uma armadura espiritual. Não é um escudo que você compra em qualquer lugar, não é um fuzil que você pode pegar lá no exército mesmo quando você está lá, não é isso. São peças que nós vestimos na nossa vida espiritual. E só para a gente contextualizar, antes de eu continuar aqui, essas peças, por exemplo, Paulo ele faz questão de explicar para nós. Ele diz, por exemplo, cinto da verdade. O cinto da verdade, eu não vou passar por todas elas, eu posso pregar sobre isso outro dia. Mas o cinto, ele é um equipamento de proteção e segurança. E fala sobre a verdade, e a verdade é Jesus. Aqui também diz sobre a couraça da justiça. A couraça é aquilo que protege a parte mais importante do nosso corpo, que é o coração. Fala do calçado do evangelho da paz. O calçado é aquilo que nos leva pelo caminho correto. Fala do escudo da fé, para se defender das flechas de fogo do maligno. Olha só. Por que o escudo da fé? Porque diante dos ataques, se tem algo que eu e você precisamos ter firme e inabalável na nossa vida, é a fé. Então nós precisamos exercer a fé. Fala do capacete da salvação, que é o que protege a cabeça.
a nossa mente, o nosso entendimento. É onde nós entendemos o que é a graça de Jesus e como nós recebemos a salvação em Jesus. E também é por onde nós processamos a informação para anunciá-la. E fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é uma arma tanto de defesa, mas também de ataque. E é com essa espada, é com essa arma, com a palavra, que nós podemos derrotar o inimigo. É por isso que João, ele diz lá, em 1 João no capítulo 2, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. O que João está dizendo e o que Paulo está dizendo é que sem a palavra nós não temos como vencer a guerra, porque a palavra é a espada. Então, continuando, a partir disso agora, é que quando nós olhamos, por exemplo, para um exército, o exército normal, o exército brasileiro, por exemplo, quando a pessoa ela é aprovada para fazer parte do exercício militar, quando a pessoa ela é aprovada e cumpre os requisitos necessários para o cargo que ela quer exercer dentro do exército, ela recebe então a farda, ela recebe então a armadura, a arma que ela precisa usar. Essa farda que se recebe no exército não é uma farda comum. Tanto é que para cada área dentro do exército há uma farda diferente, há uma arma diferente, há um escudo diferente. O que eu quero dizer é que quando a pessoa ela é aprovada dentro do exército, a partir daí então ela recebe do comando superior as vestimentas corretas. E na nossa vida espiritual é exatamente assim. Nós recebemos de Deus as vestimentas corretas para estar no exército do Senhor. E essa farda, e olha só, vai construindo comigo a ideia aqui. Essa farda, ela representa, primeiro, a identidade. Quando você vê alguém fardado, todo paramentado, do jeito que tem que ser, na hora você olha e fala: essa pessoa é militar. Soldado, sargento, tenente, capitão, sei lá. Essa pessoa, ela é identificada pela farda que ela usa. Também representa patente. É por isso que conforme você vai crescendo dentro do exército, a sua farda vai mudando, os seus graus vão aumentando, e por aí vai. Mas o fato é que esse paramento todo, ele é dado pelo comando superior, à medida com que a pessoa ela é aprovada para estar lá. E uma das coisas mais importantes dentro do exército, para que uma pessoa seja aprovada, é a submissão e a obediência. Vocês estão comigo aqui? Então repete comigo: de submissão e obediência. Olha só, essas duas características são fundamentais para que um soldado seja digno de receber a farda dele, seja digno para exercer o posto que ele carrega, exercer a função que ele carrega, exercer a armadura, a farda que ele carrega. Quantos aqui se lembram do filme Tropa de Elite, por exemplo, que quando acontece uma situação em que o soldado lá, que eu esqueci o nome dele, desobedece o Capitão Nascimento, a primeira coisa que o Capitão Nascimento diz é: tira essa farda preta porque você não merece usar. Não é isso? Ele fala um pouco mais agressivo do que isso, né? Eu estou com a vontade de fazer a cena aqui, mas não vou fazer. O Heitor está bem ali, ó, já ia... Tira essa farda preta, você não merece usar. Te amo, cara. No final a gente faz. Eu nem disse que eu ia ser o capitão aí, ó. Perdeu a chance aí. Gente, olha só. O que eu quero dizer é que da mesma maneira como um soldado precisa dentro do exército ter uma vida exemplar, uma vida exemplar de obediência, de submissão, para ser digno de receber a sua armadura, receber as suas armas, nós também devemos agir assim com relação à nossa vida com Deus.
Eu não estou falando aqui de ser digno, por exemplo, da salvação, porque a salvação nós recebemos pela graça de Jesus Cristo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a partir disso, eu e você temos a responsabilidade de viver uma vida reta e principalmente de obediência a Deus. Em Timóteo, por exemplo, no capítulo 2, ele diz o seguinte, Paulo: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ou seja, o próprio Paulo está dizendo, zoou minha voz, hein? Ah, é culpa do som. O cara fala muito rápido, né? Agora vai. Agora vai. A cara do povo, mano, cara louco. Amém. Olha só, o que Paulo está dizendo ele fala, Timóteo, um bom soldado é aquele que não se deixa ser influenciado pelas coisas que são parte daquilo que ele não foi chamado para fazer. Paulo está dizendo, Timóteo, um bom soldado é aquele que, sabendo que é soldado e sabendo que está no meio de uma guerra, permanece focado no que ele tem que ser, permanece focado no que ele tem que fazer. Paulo está dizendo isso, e é exatamente isso que eu quero que você guarde nessa primeira verdade. É que Deus é quem nos dá a armadura que nós precisamos vestir para estar nessa batalha. É Deus quem nos dá, mas é impossível receber de Deus a armadura que vem dele sem estar 100% comprometido com Ele. Sem estar 100% comprometido com a missão que Deus compartilhou comigo e com você. O que eu quero dizer é que não tem como nós estarmos protegidos numa batalha, não tem como a gente vestir a armadura que Deus está nos dando, se nós não tivermos obediência, submissão a Ele e estar focados nele, para de fato vestir essa armadura. Como Paulo mesmo diz, para que possam resistir ao inimigo e ficar firmes em pé depois da batalha. Quando você olha para as características da armadura, Paulo mesmo está dizendo, são coisas que têm a ver com a vida com Deus. É o capacete da salvação, é a espada que é a palavra de Deus, é o cinturão da verdade, é as sandálias do Evangelho. O que eu estou querendo dizer é que Deus está dando uma armadura para mim e para você, mas nós precisamos ter uma vida reta diante dEle, para podermos vestir essa armadura. A segunda verdade é que a sua armadura deve estar sempre em você, e sempre limpa. Fala isso para quem está do seu lado, fala, sua armadura deve estar em você, e limpa. Em Efésios, nesse mesmo texto que a gente leu, na primeira parte do versículo 14, ele diz, assim mantenham a sua posição. Paulo está dizendo, soldado bom é um soldado que está mantendo a posição. Olha só, manter a posição significa estar posicionado e alinhado de acordo com as normas do exército no qual ele faz parte. Uma das coisas que mais chama a nossa atenção na vida militar é que há regras com relação à sua roupa, à sua arma e o seu escudo. Eu não sei quantos aqui já se alistaram, ou serviram, ou querem servir no exército, mas uma das coisas que a gente sabe é que a disciplina de manter a sua roupa limpa, arrumada, as suas coisas arrumadas, as suas roupinhas passadas, a bota engraxadinha, bonitinha, são regras fundamentais do exército. Além de se manter totalmente focado na função que você está fazendo. Eu volto aqui no filme Tropa de Elite, você se lembra quando um soldado pesca no meio do negócio, eles param o treinamento e falam, ele está pescando. Ele não está acordado para o negócio não. Aí eles dão uma granada na mão dele e falam, agora eu quero ver dormir. O que eu quero dizer é que servir ao exército, isso é uma regra, inclusive está no código penal do exército. O cara que não cumpre isso aqui pode ser preso, gente, olha que loucura. Olha só,
Isso é porque servir o exército de uma forma desleixada representa uma desonra ao país. Representa uma desonra. E olha só, além desse cuidado todo, os militares têm que estar sempre com a farda pronta para vestir a qualquer momento. Eu conheci um capitão do exército e um dia ele estava na igreja com a gente, estava fora do horário dele que ele tinha que servir. E os caras ligaram para ele e falaram: nós precisamos de você aqui. E ele morava longe, a igreja era longe da onde ele morava, que era lá na parte militar. E ele falou: estou indo, falou para o chefe dele, estou indo agora. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ele foi: mas você tem a sua roupa que você vai fazer? Ele falou: eu sempre tenho uma farda e uma arma no carro. Eu estou pronto para servir a qualquer momento. O que eu quero dizer com tudo isso aqui é que essa regra, essa disciplina de se manter organizado, limpo e sempre pronto, em posição, também faz muito sentido com a nossa vida com Deus e com a armadura que Ele nos dá. Porque ainda mais quando a gente olha, como eu disse, para as características da armadura, a gente vê que tudo aquilo que é citado como armadura vem de Deus. E nada do que vem de Deus para nós pode ter comunhão com um lugar sujo, com um lugar desarrumado. O que eu quero dizer é que eu estou falando de uma vida suja, de uma vida bagunçada, de uma vida desorganizada. O problema é que muitos de nós, a gente quer servir a esse exército de Deus. Nós estamos envolvidos nessa guerra, mas a gente se apresenta diante de Deus com as nossas vestes sujas. A gente se apresenta despreparado. A gente se apresenta com o coração sujo. Mas entenda que da mesma maneira que um bom soldado recebe a sua armadura no exército e se mantém posicionado e com isso ele cresce de patente, nós podemos também viver isso com Deus. Nós podemos receber a armadura com Deus e crescer na vida com Deus a partir do momento em que nós nos mantemos limpos, a partir do momento em que nós mantemos o nosso coração puro, a partir do momento em que nós mantemos a nossa vida reta diante de Deus. O que eu quero dizer é que os soldados, eles estão sim passíveis à sujeira, a se sujar, mas a questão é que no dia seguinte, ele está pronto de novo com as suas roupas limpas para continuar. Então, resumindo tudo isso, o que eu quero dizer aqui é que eu e você precisamos, sabendo que fazemos parte desse exército, sabendo que estamos no meio de uma batalha, eu e você precisamos estar e se apresentar para o nosso general, que é o Senhor, com o nosso coração puro, sem pecado. Isso não significa que nós não estamos mais passíveis ao pecado, mas significa que todos os dias eu preciso olhar para mim mesmo e ter uma vida, um lifestyle de arrependimento que purificam e limpam o meu coração todos os dias, para que eu me apresente diante de Deus com uma vida, um padrão de santidade. Alguém que sabe os caminhos que passou e que caíram e que se sujaram para nunca mais caírem e passarem por esses mesmos caminhos. Tem muita gente que, como um soldado, parece um animal, um burro, que cai todas as vezes no mesmo buraco. Nós precisamos saber onde estão os nossos perigos e caminhar por caminhos diferentes. Caminhar por caminhos de inteligência, de falar: eu sei aonde eu me sujo, então eu não passo mais por ali. Para que eu possa me apresentar diante do Senhor com o meu coração limpo, com o meu coração puro. É por isso que tem muita gente que sofre hoje em dia, na vida natural e na vida espiritual, porque ainda não se deram conta e não prestaram atenção que estão no meio de uma batalha. E aí levam uma vida com Deus de qualquer jeito, levam uma vida com Deus de uma maneira diferente, como um soldado deve levar. Levam uma vida sem disciplina, de se manter puro, de se manter impecável, de pelo menos tentar viver dessa maneira.
e aí começa a tomar pancada de todos os lados do inimigo e não sabe o porquê. Agora, dentro disso, a boa notícia, sabe qual é? É que o próprio Deus se coloca à nossa disposição para nos fortalecer nessa luta contra o pecado. O próprio Deus se coloca à disposição para te ajudar a manter o seu coração puro, a manter o seu coração limpo. Nós precisamos entender isso e acessá-lo, para que as suas vestes estejam puras, para que as suas vestes estejam limpas. A armadura precisa estar impecável, e dessa maneira você só cresce com o Senhor. Não estou dizendo aqui que o soldado não tem que ralar para conseguir manter as suas vestes limpas, mas quando você olha para a carreira toda, você vê que vale a pena, e é isso que eu estou dizendo. A terceira e última verdade que eu quero dizer é que você precisa aprender e manejar bem os equipamentos que são confiados para você. Repete comigo, diz: aprender e manejar bem os equipamentos. Versículo 16 diz: em todas as situações levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Levantar o escudo, usar o capacete sem atrapalhar a visão, empunhar a espada e ir para uma batalha, são coisas que exigem habilidade. A gente às vezes olha em filmes principalmente, e a gente vê soldados e a gente acha que é muito fácil. Mas quando a gente vai lá e pega os equipamentos mesmo, a gente vê que não é fácil, é difícil. Então tudo isso que Paulo fala, exige de mim e de você habilidade. Só que a habilidade não vem sem preparo, treino e experiência. Repete isso comigo: preparo, treino e experiência. É por isso que quanto mais de algo você faz, melhor você fica naquilo. É por isso que, usando também a analogia de atletas, é por isso que atletas treinam tanto. É por isso que atletas se dedicam tanto em fazer a repetição da mesma coisa, porque sabem que fazendo aquilo, eles ficam melhores naquilo. E um soldado precisa saber também que os equipamentos que são confiados a ele precisam de treino, preparo, para ser gerado habilidade para que ele consiga exercer a sua função de soldado com os equipamentos que lhe foi confiado. O que eu quero dizer é que eu e você, como parte do exército de Cristo, como alguém que está inserido numa batalha, nós até podemos estar com a armadura, mas se você não tiver treino, preparo, experiência, se você não gastar tempo em aprender a usar as ferramentas que Deus está te dando, a gente continua despreparado na batalha. A gente precisa entender que sem praticar e exercer a nossa fé, sem praticar e exercer a leitura da palavra, que é a nossa principal arma, nós somos como soldados despreparados na batalha. Vocês vão lembrar do filme também, da história clássica dos 300 de Esparta, quando no filme mostra isso, quando eles chegam, eles falam com outro exército grego, e ele fala: eu tenho não sei quantos mil homens. E aí o rei de Esparta responde para ele: tudo bem, mas os seus homens, um é marceneiro, um é mecânico, o outro é pedreiro, o outro é sei lá o quê. Os meus são só 300, mas eles são soldados preparados. Eles não são alguém que está indo para uma guerra despreparado. Eu não preciso de uma quantidade gigantesca de pessoas sem preparo, eu preciso apenas de 300 preparados.
E é exatamente isso que eu estou querendo dizer, e é exatamente isso que fica claro para nós nesse texto, que as ferramentas, a armadura que Deus nos dá, não são ferramentas simples que nós podemos usar, mas são ferramentas acessíveis todos os dias para que você aprenda, treine, gere experiência, para você se tornar um soldado capacitado, um soldado de elite. Eu não sei, dando outro exemplo aqui, eu não sei se você sabe, mas durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os exércitos passavam muito mais tempo treinando do que em batalha, mesmo estando em guerra, porque eles estavam se preparando todo o tempo, porque uma batalha podia ser fatal. Então o que eu quero dizer é que nós precisamos treinar, nós precisamos ter experiência, nós precisamos aprender a manejar bem a ferramenta que Deus está nos dando. A partir de hoje, eu quero que você entenda que se você está em batalha, você tem uma espada na sua mão, mas ela vai ser inútil se você não souber usá-la. Você tem um escudo da fé no teu braço, mas você não vai ter nem força para levantá-lo se você não souber exercitar a sua fé. A partir de hoje, você precisa entender o que a sua salvação representa, para que você comece a exercer a sua vida de modo que você honra a morte de Jesus e a salvação que Ele te deu todos os dias. É postura, é posicionamento, é ser um soldado de verdade. Fique em pé, por favor, para nós encerrarmos. Olha só, presta atenção aqui. Há muitas mensagens que às vezes a gente traz aqui, que tocam de uma maneira profunda no nosso coração. Falam da maneira como a gente está vivendo. Há mensagens que nos trazem ânimo. Mas eu fiz questão de trazer essa mensagem hoje, que é uma mensagem muito mais de ensino, para lembrar você de que a nossa vida não é brincadeira, de que independente da idade que você tem, a partir do momento em que você é alcançado por Jesus, você é alvo do inimigo numa batalha, e o inimigo, ele é muito mais fraco do que Deus, mas ele não dorme. E nós precisamos estar atentos, porque se ele não dorme, eu preciso estar em alerta e vestido com a minha armadura em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é só de vez em quando. O que eu quero dizer é que você precisa ser um soldado comprometido com Deus, um soldado preparado para viver essa batalha, porque senão você vai chegar nos lugares onde você está, onde você frequenta, você vai chegar na tua escola, você vai chegar na tua faculdade, você vai chegar no teu trabalho, em casa mesmo que seja, e aí você nem sequer vai dar conta de que todos os problemas que estão acontecendo são reflexos de uma batalha que está acontecendo, e pior, reflexos de um soldado despreparado para essa batalha. Aí lá na frente, olha e fala: meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? E Deus vai olhar e falar: meu filho, a armadura está disponível, você que não vestiu. Então, de um modo muito geral e muito simples, eu dei aqui 3 verdades importantes sobre essa armadura. Eu poderia ter falado parte por parte da armadura, o que é muito importante, e eu pretendo fazer. Mas sobre todas as coisas, o que eu quero que fique guardado na sua mente nessa noite,
é de que nós estamos em guerra, e estando em guerra, Deus está dando uma armadura, mas nós precisamos vestir, mas mais do que vestir, precisamos estar comprometidos em manter essa armadura vestida em nós, no nosso corpo, manter essa armadura limpa, impecável, ser um soldado obediente, ser um soldado que todos os dias se levanta com a disposição de permanecer comprometido com a verdade de Jesus, comprometido com uma vida sem pecado, todos os dias disposto, diante de um arrependimento, a se limpar e se apresentar diante de Deus, falando: Senhor, eu posso ter me sujado ontem, mas hoje eu estou aqui, e eu vou permanecer com as minhas vestes limpas, porque eu não quero ser um soldado desaprovado. E mais do que isso, manejar bem as ferramentas, crescer com as ferramentas, melhorar no seu contexto de palavra de Deus, e saber exercitar. Eu quero lembrar você que Satanás, quando tentou Jesus lá no deserto, ele não foi páreo quando a palavra de Deus foi falada. A Bíblia diz que quando Jesus falava a palavra de Deus, Satanás saía. Tem gente querendo enfrentar o diabo em tudo quanto é lugar, sem saber nada da palavra. A minha proposta para todos nós nessa noite é muito simples. É, entendendo essa mensagem, se comprometer com Deus, a como um soldado melhorar aonde você precisa. E eu creio que isso é algo para todos nós. Eu quero orar por todos nós aqui. Mas não adianta eu ficar orando aqui, se você no teu coração não souber olhar para si mesmo e falar: como é que eu estou nessa batalha? Como está a minha armadura? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está meu compromisso com Deus? Porque a verdade é que tudo isso que eu estou falando não é para gerar um peso para nós, mas é Deus nos chamando a atenção e dizendo: ei filho, essa é a oportunidade para você se preparar para a guerra, essa é a oportunidade para você ficar firme, essa é a oportunidade para você corrigir o que precisa ser corrigido, porque eu, o general do exército, eu estou com você. A vitória será nossa, se você estiver preparado para essa batalha junto comigo. Eu quero pedir para você fechar seus olhos onde você estiver agora. Feche seus olhos e comece a pensar na sua vida, como é que está. Na moral agora, esquece todo mundo que está em volta de você. Esquece o que seus amigos estão falando ou não. Esquece se seu amigo ficou falando o culto inteiro agora. Agora é o teu momento com Deus, cara. Agora é teu momento com Deus, menina. Imagina que Deus está olhando para você agora e falando: ei filho, soldado, como é que você está? E eu quero nessa noite, diante dessa palavra, diante desse check-up, fazer um convite para todos aqueles que querem se comprometer com o Senhor nessa noite hoje, falando: Deus, a partir de hoje eu vou me preparar melhor, eu vou vestir essa armadura direito, não importa como é que está, mas hoje eu vou me paramentar melhor, hoje eu vou me preparar melhor, e aí pode vir batalha que for, eu estou pronto, porque eu estou contigo. Não importa quanto tempo de igreja, não importa nada disso, mas para os soldados corajosos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e ficar em pé aqui à frente, diante de Deus, para nós orarmos juntos nessa noite, de falar: Senhor, tem coisas que eu preciso limpar na minha armadura hoje, eu limpo hoje. Tem compromisso que eu preciso fazer com o Senhor hoje, eu me comprometo hoje. Quero pegar a tua armadura que o Senhor está me dando hoje, eu não abro mão mais dela. E você que está no seu lugar, permaneça de olho fechado, porque o Senhor pode estar querendo falar com você agora. Não é para você se preocupar com quem está vindo aqui à frente, não é para ficar julgando quem está aqui à frente.
Na verdade, um bom soldado é aquele que reconhece quem é diante do seu Senhor e fala: eu sei onde eu preciso melhorar, e eu pego as minhas ferramentas hoje. O Senhor está chamando cada um de nós hoje a um compromisso novo com Ele. Tem gente que tem andado de maneira despreparada para a batalha. Tem gente que está sofrendo desânimo, está sofrendo derrota na vida. Tem gente que está passando por caos em todas as áreas da vida, não sabe por quê. Deus está te falando: ei, hoje, vem aqui que eu tenho uma armadura para te vestir. Mas não perde a oportunidade nessa noite de se comprometer com aquele que está nos chamando. Em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, comece a falar com o Senhor Jesus. Abre seu coração para Deus nessa noite. Nós vamos cantar uma música. E enquanto nós estamos cantando, se Deus ainda estiver falando com você, sai do seu lugar e vem até aqui. Se comprometa com o Senhor, e em nome de Jesus eu volto já para a gente orar. E eu tenho certeza de que Deus hoje levanta um exército de gente preparada para a batalha, mas mais do que isso, pessoas que vencem a batalha. Em nome de Jesus, vamos cantar.